Meu nome é Carly, tenho 27 anos, sou artista independente em Boston e estou tentando me virar. Eu estava terminando uma encomenda no meu estúdio quando meu telefone vibrou. A mensagem da minha mãe dizia: trocamos todas as fechaduras. Você não tem mais casa. Vamos ver o quão corajosa você é agora. Haha. Foi como levar um soco no estômago. Eu não conseguia respirar. Por 2 dias, lutei contra a falta de moradia e a traição. Então, recebi um e-mail do nosso advogado de família: temos um problema. Ligue imediatamente. Antes de continuar com o que aconteceu a seguir, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser ouvir mais histórias sobre como se defender quando todos desistiram de você. Quando criança, eu sempre fui a menininha do papai. Meu pai, James, me ensinou tudo o que eu sabia sobre arte e criatividade. Ele passava horas comigo em seu pequeno estúdio em casa, me ensinando a misturar cores, a ver o mundo pela perspectiva de um artista e, o mais importante, a me expressar através do meu trabalho. Essas eram as memórias mais felizes da minha infância. Ríamos, pintávamos e conversávamos sobre tudo o que havia no mundo. Ele sempre acreditou em mim, sempre me disse que eu tinha um dom especial que precisava ser compartilhado com o mundo. Mas aí o câncer o levou quando eu tinha 15 anos. Aconteceu tão rápido. Num mês ele estava bem e no outro, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4, e 3 meses depois, ele se foi. O vazio que ele deixou para trás foi enorme, e nem minha mãe nem eu sabíamos como preenchê-lo. Minha mãe, Susan, sempre foi uma mulher forte. Antes da morte do meu pai, ela era amorosa, compreensiva e tinha um ótimo senso de humor. Ela trabalhava como professora do ensino fundamental e amava seu trabalho. Éramos uma família feliz de classe média, morando em uma casa modesta, cheia de amor e risadas. Mas a perda do meu pai a mudou. Ela se tornou retraída, ansiosa e parecia perdida sem ele. 2 anos depois da morte do meu pai, minha mãe conheceu Robert em um evento beneficente da escola. Ele era um empresário de sucesso, dono de várias imobiliárias por todo o estado. À primeira vista, ele era charmoso, bem-educado e parecia se importar genuinamente com minha mãe. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, eu a vi sorrir novamente, e isso me deixou feliz por ela. Eles se casaram bem rápido, apenas 6 meses depois de se conhecerem. Com Robert, veio um novo estilo de vida. Nos mudamos de nossa casa aconchegante para uma grande mansão no subúrbio. De repente, tínhamos empregados domésticos, carros luxuosos e roupas de grife. Minha mãe largou o emprego de professora porque Robert insistiu que ela não precisava mais trabalhar. Quando minha meia-irmã Lily nasceu, as coisas começaram a mudar ainda mais. Lily era 7 anos mais nova que eu e se tornou o centro das atenções. Ela era filha biológica de Robert, e ficou claro desde o início que ele a favorecia. Minha mãe, talvez inconscientemente, começou a seguir seu exemplo. A bela mansão em que morávamos nunca me pareceu um lar. Cada canto dela me lembrava que aquela era a casa de Robert, não nossa. O único espaço que parecia um pouco meu era o pequeno quarto que eu havia transformado em um estúdio de arte, onde guardava todos os materiais e pinturas que meu pai havia me deixado. À medida que fui crescendo, as diferenças entre a visão de Robert para minha vida e a minha própria tornaram-se mais evidentes. Ele considerava a arte, na melhor das hipóteses, um hobby, na pior, uma perda de tempo. Queria que eu estudasse administração ou direito, algo prático que garantisse sucesso financeiro. Minha mãe, que antes incentivava minhas atividades artísticas, começou a compartilhar seus sentimentos. Carly, talvez o Robert esteja certo, dizia ela. A arte é uma carreira difícil. Só queremos o que é melhor para você. Mas eu sabia o que era melhor para mim. Eu sabia o que fazia meu coração cantar. E não era ficar sentado no escritório calculando números ou redigindo documentos legais. Era criar, expressar, trazer beleza ao mundo, exatamente como meu pai havia me ensinado. As discussões aumentavam em frequência e intensidade. Robert criticava minha escolha de amigos, minhas roupas, minhas noites pintando até tarde, principalmente, minha decisão de me formar em belas artes na faculdade. Minha mãe ficava em silêncio ao lado dele, ocasionalmente concordando com a cabeça, ocasionalmente tentando mediar, mas nunca realmente me defendendo.
Por que você não pode ser mais grata por tudo que Robert nos deu? Ela perguntava em particular, após discussões particularmente acaloradas. Ele nos deu uma bela casa, segurança financeira e realmente se importa com o seu futuro. Mas eu conseguia ver o que ela não conseguia. Eu conseguia ver como Robert a tornara metodicamente dependente dele, financeira e emocionalmente, como ele a isolara de seus antigos amigos e colegas, como ele controlava todos os aspectos de nossas vidas sob o pretexto de cuidar de nós. E isso me assustava. Sentia falta da mãe que eu conhecia, aquela que ria até as lágrimas rolarem pelo rosto, aquela que defendia aquilo em que acreditava, aquela que me incentivara a seguir meus sonhos, assim como meu pai. Às vezes, quando Robert viajava a negócios, eu vislumbrava seu antigo eu. Cozinhávamos juntos, assistíamos a filmes antigos ou simplesmente conversávamos sobre meu pai. Mas assim que Robert voltava, ela voltava a ser essa nova versão de si mesma, aquela que parecia existir apenas para agradá-lo e manter a imagem perfeita da família. Quando me formei na faculdade, eu sabia que precisava sair daquela casa não apenas pela minha carreira, mas pela minha sanidade. A pressão constante para ser alguém que eu não era, a pressão de andar em ovos perto de Robert, a dor de ver minha mãe desaparecer lentamente diante dos meus olhos, tudo era demais. E assim, apesar das objeções, tomei uma decisão que mudaria para sempre o curso do nosso relacionamento, uma decisão que, olhando para trás agora, foi o primeiro passo de uma longa e dolorosa jornada que eventualmente me levaria àquela mensagem de texto devastadora e aos eventos surpreendentes que se seguiram. Depois da formatura, encontrei um pequeno apartamento perto do Distrito Artístico de Boston. Era minúsculo, com pouco mais de 46 metros quadrados, com papel de parede descascando e um sistema de aquecimento instável, mas era meu. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar livremente sem os olhares de desaprovação de Robert ou os suspiros de decepção da minha mãe. O aluguel era caro para o que custava, mas a localização era perfeita. Eu estava a uma curta distância de várias galerias e estúdios e, o mais importante, perto do Artmans Art Studio, onde consegui uma vaga de nível iniciante. O salário era mínimo, mal dava para pagar o aluguel e as compras, mas eu estava aprendendo com alguns dos artistas mais talentosos da cidade. Meu chefe, David, era um escultor renomado que me apostou depois de ver meu portfólio. "Você tem talento nato, Carly", disse ele. "Com a orientação certa e muito trabalho duro, você pode realmente fazer seu nome." Sua fé em mim foi um bálsamo para minha alma depois de anos tendo minha paixão descartada como hobby. A reação da minha mãe à minha mudança foi previsível. Primeiro vieram os sentimentos de culpa: "Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui, abandonando sua família?" Depois, as comparações: "Sua prima Sarah acabou de ser aceita na faculdade de Direito e você aqui desperdiçando sua vida com pinturas a dedo." E, por fim, a fria aceitação tingida de decepção: "Tudo bem, faça o que quiser, mas não venha chorar quando não puder pagar suas contas." Robert foi menos sutil. "Este é um erro do qual você vai se arrepender", disse-lhe friamente. "O mundo real não é gentil com sonhadores, Carly. E quando você falhar, não espere que a gente te salve." As palavras deles doíam, mas eu estava determinado a provar que estavam errados. Trabalhei incansavelmente, muitas vezes com jornadas de 14 horas entre meu trabalho no estúdio e minhas próprias obras de arte. Lentamente, mas com segurança, minhas peças começaram a ser vendidas em lojas locais e pequenas galerias, não por muito, mas o suficiente para me dar esperança de que eu estava no caminho certo. Cerca de 6 meses depois de me mudar, lembrei-me de algo importante. Antes de meu pai falecer, ele havia criado um fundo fiduciário para mim com o dinheiro do seguro de vida e algumas economias. Não era uma fortuna, mas o objetivo era me ajudar a pagar a faculdade e talvez dar entrada para uma casa algum dia. Eu era tão jovem quando ele faleceu que quase me esqueci disso. O fundo teria se tornado realidade quando eu completasse 25 anos, o que foi há 2 anos. Liguei para minha mãe para perguntar sobre isso. Sua resposta foi evasiva. "Ah, aquela coisa velha. Acho que o Robert reinvestiu para você. É tudo muito complicado. Podemos discutir isso no dia de ação de graças." Chegou o dia de ação de graças e voltei para a mansão, na esperança de esclarecer alguma coisa sobre minha herança. O jantar foi tenso, com Robert dominando a conversa, falando sobre seus últimos empreendimentos comerciais e as conquistas de Lily no ensino fundamental. Esperei até a sobremesa para falar sobre o fundo fiduciário. "Mãe,
Sobre o fundo fiduciário do papai para mim, comecei cuidadosamente. Eu estava pensando se poderia acessá-lo agora. Estou pensando em comprar um apartamento pequeno em vez de alugar, e esse dinheiro ajudaria muito com a entrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe olhou para Robert, que pousou o garfo com uma lentidão deliberada. Esse dinheiro sumiu, Carly, disse-lhe sem rodeios. Como assim, sumiu? Perguntei, com o coração disparado. Precisávamos para alguns investimentos, interrompeu minha mãe, com a voz aguda e nervosa. Para a família, para o futuro da Lily. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Essa foi a herança que recebi do meu pai. Como você pôde usá-la sem nem me avisar? Você era menor de idade quando as decisões foram tomadas, disse Robert friamente. Sua mãe tinha autoridade legal para administrar esses fundos como bem entendesse. Mas eu não sou menor de idade há anos, e o fundo venceu quando fiz 25 anos. Esse dinheiro era legalmente meu. Minha mãe pareceu desconfortável, mas se manteve firme. Robert é muito melhor com finanças do que seu pai jamais foi. Ele tomou a decisão com meu total apoio. Foi o melhor para mim, Carly. Fiquei chocado, não apenas pela perda do dinheiro, que era significativa, mas também pela constatação de que minha mãe havia mudado completamente. A mulher sentada à minha frente não era a mãe de quem eu me lembrava. Ela era alguém completamente diferente, alguém que pegaria o que meu pai havia amorosamente reservado para mim e o doaria sem pensar duas vezes. Não acredito que você fez isso comigo, eu disse, com lágrimas nos olhos. Papai queria aquele dinheiro para mim, para o meu futuro. Seu pai tinha expectativas irreais, interrompeu Robert. Ele encorajou suas ilusões artísticas. Só estamos tentando ser práticos. Essa foi a gota d'água. Meu pai acreditava em meus delírios artísticos, algo que ele valorizava. Ao contrário de você, ele via mais na vida do que apenas dinheiro e status, eu disse. Fui embora naquela noite e não falei com eles por meses. A perda do fundo fiduciário me obrigou a trabalhar ainda mais para sobreviver. Assumi projetos freelance de design gráfico, dei aulas de arte à noite no centro comunitário e comecei a trabalhar em turnos de fim de semana em uma cafeteria local. Meu sonho de comprar minha própria casa foi adiado por tempo indeterminado. A vida se tornou uma luta constante para me manter financeiramente estável e, ao mesmo tempo, perseguir minha paixão. Havia noites em que eu ficava sentada no meu minúsculo apartamento, exausta de trabalhar em 3 empregos, e me perguntava se Robert estava certo. Talvez eu estivesse sendo ingênua. Talvez eu devesse ter escolhido um caminho mais prático. Mas então eu olhava para as minhas pinturas, para as peças que eu havia criado com o meu coração e alma, e me lembrava das palavras do meu pai: arte não é só o que você faz, Carly. É quem você é. E eu encontrava forças para seguir em frente. Eu mal sabia que a pior traição ainda estava por vir e que minha descoberta do que realmente aconteceu com a empresa do meu pai desencadearia uma série de eventos que mudaria nossas vidas para sempre. A revelação veio inesperadamente numa tarde comum de terça-feira de primavera. Eu estava em um pequeno café perto do meu estúdio, esboçando ideias para uma nova série de pinturas, quando alguém me chamou. Olhando para cima, vi um senhor mais velho, com cabelos grisalhos e olhos gentis que de alguma forma me pareciam familiares. Carly Winston. Meu Deus, você é a cara do seu pai. O homem se apresentou como Walter Grayson, um antigo colega e amigo próximo do meu pai. Eles trabalharam juntos na empresa de design gráfico do meu pai por mais de uma década antes da doença dele. Há anos que queria entrar em contato com você, disse Walter, sentando-se na cadeira à minha frente. Mas depois que James faleceu, sua mãe deixou claro que a família precisava de espaço. E então, quando ela se casou com aquele homem, sua voz sumiu, e algo em sua expressão fez meu coração disparar. E o Robert? Perguntei. Walter hesitou. Não sei como dizer isso, mas tem uma coisa que você deveria saber sobre seu padrasto e a empresa do seu pai. Na hora seguinte, Walter me contou uma história que me deixou arrepiado. A empresa do meu pai, a Winston Designs, tinha um sucesso moderado, com uma clientela fiel e uma sólida reputação no setor. Quando meu pai adoeceu, Robert, que na época era apenas um conhecido da família com experiência em negócios, se ofereceu para ajudar a administrar a empresa durante o tratamento do meu pai. Seu pai ficou muito grato, explicou Walter.
Ele estava preocupado em sustentar você e sua mãe caso o pior acontecesse. Robert parecia uma dádiva de Deus. Mas, segundo Walter, a ajuda de Robert veio com motivos ocultos. À medida que a condição do meu pai piorava, Robert se posicionou em uma posição de maior controle dentro da empresa. Ele convenceu meu pai a transferir para ele uma parcela cada vez maior da empresa, supostamente para agilizar a tomada de decisões durante a crise. Quando seu pai faleceu, Robert era dono de 51% da Winston Designs, disse Walter, com a voz carregada de pesar. Em 6 meses, ele afundiu com uma de suas outras empresas, demitiu a maior parte da equipe original, inclusive eu, e basicamente a desfez em partes. O nome e o legado da Winston desapareceram. Fiquei ali sentado, atordoado. Minha mãe sabe disso. Walter balançou a cabeça. Tentei falar com ela depois do funeral, mas ela estava tão arrasada, e Robert estava sempre lá, sempre intervindo. Por fim, ele deixou claro que minha presença não era bem-vinda. Aquela conversa com Walter despertou algo em mim. Comecei a investigar, contatando outros ex-funcionários da empresa do meu pai, vasculhando documentos antigos que guardei após a morte dele e buscando registros das transações comerciais online. O que descobri foi ainda pior do que Walter havia sugerido. Robert não se aproveitou apenas da vulnerabilidade do meu pai moribundo. Ele o manipulou ativamente. Havia e-mails mostrando como Robert havia apresentado ao meu pai relatórios financeiros enganosos, fazendo a empresa parecer em pior situação do que realmente estava, para justificar seu controle crescente. Havia depoimentos de ex-funcionários sobre como Robert havia isolado meu pai de seus sócios durante seus últimos meses. E, o mais condenável de tudo, encontrei uma minuta do testamento original do meu pai, que indicava que a empresa seria mantida em meu nome até eu completar 25 anos, com minha mãe recebendo os lucros nesse meio tempo. De alguma forma, essa versão do testamento nunca havia sido formalmente executada. Em vez disso, uma versão mais recente, assinada poucas semanas antes da morte do meu pai, quando ele estava sob forte medicação, havia deixado tudo sob o controle da minha mãe, sem nenhuma disposição específica para a empresa. Munida dessas evidências, cometi o que talvez tenha sido o maior erro da minha vida. Decidi confrontar minha mãe e Robert diretamente. Cheguei à mansão deles sem avisar certa noite, com o porta-malas cheio de documentos e o coração batendo forte de raiva justificada. Robert ficou surpreso ao me ver, mas manteve a fachada habitual de desinteresse educado. Minha mãe pareceu genuinamente feliz com a minha visita, o que só tornou o que eu estava prestes a fazer ainda mais doloroso. Eu sei o que você fez, eu disse quando estávamos todos sentados na opulenta sala de estar. Eu sei como você roubou a companhia do papai, como manipulou quando ele estava doente e vulnerável. O rosto de Robert endureceu, mas ele não disse nada. Minha mãe pareceu confusa. Carly, do que você está falando? Robert nos ajudou no pior momento das nossas vidas. Não, mãe. Ele usou esse tempo para tirar tudo que o papai construiu, tudo que deveria ter sido nosso, seu e meu. Peguei os documentos e os coloquei na mesa de centro, um por um. Olha isso. Olha o que ele fez. Enquanto minha mãe relutantemente começava a examinar as evidências, Robert se levantou. Isso é ridículo. Você está delirando, Carly, sempre esteve, vivendo em um mundo de fantasia onde seu pai era uma espécie de santo e eu sou o vilão. Estes são seus e-mails, Robert, sua assinatura nestes documentos, seu nome nos papéis de constituição que dissolveram a empresa do papai e a absorveram em seu conglomerado. O rosto da minha mãe empalideceu. Robert, isso é verdade? Por um momento, pensei que a tivesse alcançado. Pensei que ela finalmente veria Robert como ele realmente era. Mas então ele colocou a mão em seu ombro, e eu a observei se inclinar fisicamente em direção ao seu toque, extraindo força dele. Susan, sua filha sempre se ressentiu de mim, disse Robert. Ela sempre teve inveja da nossa felicidade, da vida que construímos juntos. Agora ela está tentando nos separar com essas invenções. Não são mentiras, gritei, finalmente perdendo a compostura. O Walter confirmou tudo. Assim como meia dúzia de outras pessoas que trabalharam com o papai. Você se aproveitou dele quando ele estava morrendo. E tem se aproveitado da mamãe desde então. Walter Grayson, a voz da minha mãe era ríspida. Aquele homem sempre teve inveja do sucesso do seu pai.
E agora está enchendo sua cabeça de mentiras porque também tem inveja do Robert. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, por favor, olhe as evidências. Converse com essas pessoas você mesma se não acredita em mim. Acho que você deveria ir embora, disse Robert, com a voz perigosamente baixa. E levar suas acusações com você. Se persistir com essa calúnia, não terei escolha a não ser entrar com uma ação judicial. Ação judicial contra a sua própria enteada? Fiquei incrédula. Você não é minha filha, respondeu ele friamente. E pelo jeito que está se comportando, não tenho certeza se você é uma boa filha para sua mãe também. Olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse, dissesse algo, qualquer coisa, que indicasse que ela ainda era a mulher que me criou. Em vez disso, ela se levantou e foi para o lado de Robert. Acho que seria melhor você ir embora, Carly, disse ela, com a voz quase um sussurro. Você chateou o Robert. Você me chateou. Não sei por que você está fazendo isso, mas precisa parar. Mãe, ele está te manipulando, assim como manipulou o papai. Você não vê isso? Chega, gritou ela de repente, recuperando a voz. Vá embora. Volte para o seu pequeno apartamento e seus pequenos projetos de arte e nos deixe em paz. Saí naquela noite com lágrimas escorrendo pelo rosto, as palavras da minha mãe ecoando nos meus ouvidos. Mas eu não estava pronta para desistir. Passei as semanas seguintes reunindo mais evidências, contatando mais ex-colegas do meu pai e até mesmo consultando um advogado sobre a possibilidade de contestar o testamento ou abrir algum tipo de processo por fraude contra Robert. O advogado não estava otimista. Já passou muito tempo, explicou. E sem a cooperação da sua mãe, seria muito difícil provar qualquer coisa. O prazo de prescrição da maioria dessas transações já expirou. Eu estava prestes a sair do escritório dele quando ele perguntou: seu padrasto sabe que você está investigando isso? Sim, admiti. Confrontei ele e minha mãe sobre isso. O advogado franziu a testa. Cuidado. Homens assim, acostumados a fazer as coisas do seu jeito, podem ser perigosos quando se sentem ameaçados. Eu deveria ter levado o aviso dele mais a sério. 3 dias depois, voltei ao meu apartamento após um longo dia no estúdio e encontrei a porta entreaberta. Lá dentro, o lugar havia sido revirado. Meu laptop havia sumido, assim como todos os meus discos rígidos externos e os documentos físicos que eu havia coletado sobre a empresa do meu pai. Até meus cadernos de desenho tinham sido levados. Liguei para a polícia, mas, sem nenhum sinal de arrombamento, eles sugeriram que provavelmente era alguém que eu conhecia. Eles registraram um boletim de ocorrência, mas não pareciam esperançosos em recuperar meus pertences. Eu sabia quem estava por trás disso. Robert havia enviado alguém para destruir minhas provas. Mas provar isso era impossível. Liguei para minha mãe, desesperada e assustada. Alguém invadiu meu apartamento, mãe. Levaram tudo, todo o meu trabalho, todos os meus documentos sobre a empresa do papai. Só pode ter sido o Robert. A resposta dela me arrepiou até os ossos. Talvez isso seja um sinal, Carly, um sinal de que você precisa parar com essa cruzada e seguir em frente com a sua vida. Robert e eu estamos casados e felizes. Lily está prosperando. Por que você não nos deixa ser felizes? Porque ele roubou de nós, mãe, de você, de mim, do legado do papai. Não ligue mais, a menos que esteja pronto para se desculpar, ela disse, e desligou. Aquela noite foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu me senti completamente sozinho, traído pela única pessoa que deveria estar do meu lado. Sem provas, sem aliados, exceto alguns antigos colegas do meu pai, que também temiam a influência de Robert, e sem um caminho claro a seguir, dormi no meu carro naquela noite, com medo demais para ficar no meu apartamento. Na manhã seguinte, exausta e com o coração partido, fui ao estúdio, o único lugar onde ainda me sentia segura. David me olhou e me levou ao seu escritório. O que aconteceu? Perguntou. E de repente, eu estava lhe contando tudo, as palavras saindo entre soluços. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Então disse: você pode ficar comigo e com minha esposa até encontrar um novo lugar. E eu conheço alguém que talvez possa te ajudar com a parte jurídica, um amigo da faculdade que é especialista em fraudes corporativas.
Pela primeira vez em dias, senti um vislumbre de esperança. Eu não sabia então que as coisas iriam piorar muito antes de melhorar, ou que a mensagem de texto que chegaria ao meu celular poucas semanas depois marcaria tanto a mais profunda traição quanto o início de uma resolução inesperada. Eu estava hospedado na casa de David e sua esposa, Olivia, havia quase 3 semanas quando recebi a mensagem de texto. Eu estava sentado no quarto de hóspedes deles, tentando recriar alguns dos esboços que havia perdido no arrombamento, quando meu celular vibrou com uma notificação. Era da minha mãe. Trocamos todas as fechaduras. Você não tem mais casa. Vamos ver o quão corajoso você é agora. Haha. Fiquei olhando para a tela, incapaz de compreender que minha própria mãe pudesse enviar algo tão cruel. O haha no final foi o que mais doeu, como se minha falta de moradia e angústia fossem divertidas para ela. Tentei ligar para ela imediatamente, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Tentei o número do Robert também, com o mesmo resultado. Até o telefone fixo tocou sem parar, sem resposta. Aquela mensagem confirmou o que eu temia desde o nosso confronto: minha mãe havia escolhido Robert em vez de mim, sua própria filha. Ela havia abraçado completamente a versão dele da realidade, onde eu era a encrenqueira, a criança ingrata que precisava ser punida. Mostrei a mensagem para Olivia, que se tornou uma amiga que me apoiava, apesar de me conhecerem há tão pouco tempo. Ela ficou indignada. Isso é abuso emocional, Carly. Nenhuma mãe deveria falar com seu filho dessa maneira, não importa quais sejam as divergências. Acho que foi o Robert quem escreveu, eu disse baixinho. Não parece ser da minha mãe, mas o fato de ter vindo do celular dela, de ela ter permitido. De qualquer forma, é inaceitável, disse Olivia com firmeza. E, sabe, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Você não é uma sem-teto. Fiquei grata pela generosidade deles, mas me sentia um fardo. David e Olivia tinham um apartamento pequeno e, embora nunca reclamassem, eu sabia que minha presença estava atrapalhando a rotina deles. Eu precisava encontrar meu próprio lugar, mas com minhas economias esgotadas e meus materiais de trabalho roubados, eu estava com dificuldades para me reerguer. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu alternava entre tristeza, raiva e determinação. Tentei me concentrar no meu trabalho no estúdio, mas a concentração era impossível. Fiquei checando o celular, na esperança de receber outra mensagem da minha mãe, talvez um pedido de desculpas ou uma explicação, mas não havia nada. Então, exatamente 48 horas após a mensagem, recebi um e-mail de um endereço que reconheci, Harold Brown, o advogado da família que havia cuidado do espólio do meu pai. O assunto era ameaçador, urgente, temos um problema. Ligue imediatamente. Meu primeiro instinto foi apagá-lo. Devia ser mais uma armadilha, sim, confirmei. Papai confiava nele. Ele cuidava de todos os assuntos da nossa família. Mas isso foi anos atrás, antes de Robert assumir tudo. Acho que você deveria ligar, mas tenha cuidado. Não revele nenhuma informação sobre onde está hospedado ou o que planeja fazer, e use o meu telefone, não o seu, caso estejam tentando rastrear sua localização. Com as mãos trêmulas, disquei o número do telefone de David. Harold atendeu no segundo toque. Harold Brown falando. Senhor Brown, aqui é Carly Winston. Ouviu-se um suspiro audível de alívio. Carly, graças a Deus. Estou tentando falar com você há dias. Recebi seu e-mail. Do que se trata? Não posso discutir todos os detalhes por telefone, mas preciso que você venha ao meu escritório o mais rápido possível. É sobre o Robert. Ele foi preso. O mundo pareceu se inclinar em seu eixo. Preso? Por quê? Fraude financeira, lavagem de dinheiro, várias outras acusações. O FBI o está investigando há meses. Eles invadiram a casa da sua mãe ontem e apreenderam computadores, documentos, tudo. Sua mãe não está presa, mas está sendo interrogada como potencial cúmplice ou testemunha. É uma bagunça, Carly. Eu mal conseguia processar o que ouvia. Mas o que isso tem a ver comigo? Por que você está me ligando? Houve uma pausa. 2 motivos. Primeiro, algumas das evidências que desencadearam a investigação aparentemente vieram de documentos semelhantes aos que você estava coletando sobre a empresa do seu pai.
O FBI não vai confirmar, mas suspeito que alguém com quem você falou tenha contatado as autoridades. Imediatamente pensei em Walter. Ele tinha sido mais franco sobre as táticas de Robert. E segundo, continuou Harold, sua mãe me pediu para entrar em contato com você. Apesar de tudo, ela precisa de você agora, Carly. Ela está assustada, confusa e, pelo que pude perceber, começando a perceber a extensão das mentiras de Robert. Ela me mandou uma mensagem há 2 dias dizendo: "Não tenho mais casa", eu disse, com a voz dura. Ela o escolheu em vez de mim várias vezes. Por que eu deveria ajudá-la agora? Aquela mensagem não era da sua mãe, disse Harold baixinho. Era do Robert. Ele pegou o celular dela e enviou sem que ela soubesse. Ela só descobriu durante o interrogatório ontem, quando o FBI mostrou o histórico de mensagens. Ela ficou arrasada, Carly. Independentemente do que você pense sobre as escolhas dela, não acredito que ela jamais te machucaria intencionalmente daquele jeito. Sentei-me pesadamente, tentando absorver a nova informação. Então, o Robert mandou aquela mensagem. Por quê? Qual era o sentido? Pelo que entendi, Robert sabia que a investigação estava se aproximando. Ele estava ficando cada vez mais paranoico e via você como uma ameaça. A mensagem tinha a intenção de te isolar completamente da sua mãe, isolar vocês dois um do outro para que nenhum de vocês trocasse impressões, por assim dizer. Fazia um sentido doentio. Robert sempre isolou as pessoas, manipulando-as quando estavam vulneráveis e sozinhas. Ele fez isso com meu pai, com minha mãe e tentou fazer isso comigo. Tem mais, disse Harold. O FBI tem provas de que Robert vem esvaziando sistematicamente as contas da sua mãe, transferindo ativos para investimentos no exterior. A casa está hipotecada até o último centavo. Há penhoras na maioria das propriedades deles, e o nome da sua mãe consta em muitos dos documentos questionáveis, embora ela alegue não ter entendido o que estava assinando. Então, ela também pode ir para a cadeia? O pensamento era assustador, apesar de tudo. É uma possibilidade, embora eu esteja fazendo tudo o que posso para estabelecer que ela foi mais uma vítima das manipulações de Robert. O fato de ele ter usado o celular dela para enviar mensagens ameaçadoras para você, na verdade, ajuda a estabelecer um padrão de controle. Respirei fundo. Quando posso vê-la? Ela está com sua tia em Cambridge por enquanto. A casa ainda está sendo investigada como cena de crime. Posso marcar uma reunião no meu escritório amanhã, se você quiser. Concordei com a reunião, embora minhas emoções estivessem em polvorosa. Depois de desligar, contei tudo para David e Olivia. Eles ficaram tão chocados quanto eu. Então, suas investigações realmente ajudaram a derrubá-lo, disse David, balançando a cabeça em descrença. Mesmo que suas provas tenham sido roubadas, Walter deve ter contado ao FBI o que sabia, eu disse. E talvez outros também tenham feito isso. Eu simplesmente não consigo acreditar que tudo chegou a esse ponto. Naquela noite, mal dormi. Não parava de pensar na minha mãe, me perguntando se ela era realmente uma vítima ou se tinha sido mais cúmplice do que admitia. Pensei na mensagem de texto que pareceu a traição final, agora revelada como obra de Robert, não dela. E pensei no que aconteceria a seguir, se haveria alguma maneira de reconstruir o relacionamento que havia sido tão danificado ao longo dos anos. Amanhã chegou e, com ela, uma decisão. Eu me encontraria com minha mãe e Harold Brown. Eu os ouviria, mas prosseguiria com cautela, protegendo meu coração até ter certeza de onde ela estava e qual o papel que ela havia desempenhado em tudo o que acontecerá. Eu mal sabia que esse encontro seria apenas o começo de uma jornada que nos forçaria a confrontar verdades dolorosas, fazer escolhas difíceis e, finalmente, encontrar um caminho a partir das cinzas do que um dia foi nossa família. O escritório de advocacia Harold Brown & Associates ficava em um imponente prédio de tijolos no centro de Boston. Ao subir os degraus naquela manhã, senti como se estivesse caminhando para o meu próprio julgamento, prestes a ser julgado por crimes que não cometi. David se ofereceu para ir comigo, mas isso era algo que eu precisava fazer sozinho. Harold me encontrou no saguão, com uma expressão sombria, mas gentil. Ela está esperando na minha sala, disse ele. Devo te avisar, Carly, que ela não está bem. Ele tinha razão. Quando entrei no escritório, mal reconheci a mulher sentada na cadeira de couro perto da janela.
Minha mãe sempre fora meticulosa com a aparência, e Robert reforçava essa tendência com sua ênfase constante na apresentação adequada. Mas a pessoa à minha frente parecia ter envelhecido uma década em poucas semanas. Seu cabelo estava sujo, suas roupas amassadas e seus olhos fundos, com olheiras. Carly, ela sussurrou ao me ver. Levantou-se cambaleante, como se fosse me abraçar, mas pareceu mudar de ideia ao ver minha expressão. Obrigada por ter vindo. O Sr. Brown disse que você queria me ver, respondi, mantendo a voz neutra. Sentamos um de frente para o outro enquanto Harold ocupava seu lugar atrás da mesa. Eu dou um pouco de privacidade para vocês dois, se preferirem, ofereceu ele. Mas minha mãe balançou a cabeça. Não, por favor, fique, Harold. Preciso de uma testemunha e talvez precise da sua ajuda para explicar alguns dos aspectos legais. Ela se virou para mim, com as mãos nervosamente retorcidas no colo. Carly, eu nem sei por onde começar. Tem tanta coisa que preciso te contar, tanta coisa pela qual preciso me desculpar. A mensagem de texto seria um bom começo, eu disse, sem conseguir esconder o tom de voz. Lágrimas brotaram em seus olhos. Juro que nunca enviei isso. Eu nem sabia até o FBI me mostrar. Robert pegou meu celular naquele dia. Ele disse que precisava fazer uma ligação importante porque a bateria dele estava descarregada. Nunca imaginei que ele faria algo tão cruel. Eu queria acreditar nela, mas anos de decepção me deixaram desconfiada. E quanto ao resto? O dinheiro do fundo fiduciário que desapareceu, a empresa do papai, o arrombamento do meu apartamento, você também não sabia de tudo isso? Ela se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado. Eu sabia sobre o fundo fiduciário, admitiu baixinho. Robert me convenceu de que era necessário para os investimentos da família, para o futuro da Lily. Eu estava errada em concordar, e sinto muito, Carly. Quanto à empresa do seu pai, eu sabia que Robert havia assumido a gestão, mas nunca entendi a extensão do que ele havia feito. Seu pai confiava nele, e eu confiava no julgamento do seu pai. Papai estava morrendo, eu disse sem rodeios. Ele estava com dor, tomando remédios pesados. Não estava em condições de tomar decisões comerciais acertadas, e Robert se aproveitou disso. Agora eu vejo isso, ela sussurrou. Mas, na época, eu estava tão sobrecarregada de tristeza, tentando cuidar de você, gerenciando os cuidados médicos do seu pai. Robert parecia uma dádiva de Deus. Ele cuidou de tudo, tomou todas as decisões, tirou todo o peso dos meus ombros. Harold pigarreou. Se me permite interromper, Carly, há evidências de que Robert estava administrando doses maiores de analgésicos ao seu pai do que o prescrito, principalmente antes de reuniões onde documentos importantes eram assinados. O FBI encontrou registros disso em sua investigação. Fiquei enjoada. Então, ele estava sedando o papai de propósito para manipulá-lo? Harold assentiu sombriamente. Parece que sim. Minha mãe soltou um soluço engasgado. Eu não sabia. Eu deveria ter prestado mais atenção, deveria ter questionado as coisas, mas eu estava tão arrasada depois de perder o James. E o Robert era tão confiante, tão reconfortante. Ele disse todas as coisas certas, me fez sentir segura quando tudo estava desmoronando. E a invasão do meu apartamento? Insisti. Juro que não sabia de nada, disse ela, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Quando você me ligou depois, Robert estava lá, ouvindo cada palavra. Ele me disse que você estava inventando para chamar atenção, que estava ficando paranoica e precisava de ajuda profissional. Eu estava dividida, Carly. Uma parte de mim queria acreditar em você, mas Robert passou anos me convencendo de que seu temperamento artístico a tornava instável, propensa a exageros e dramas. Então, você escolheu acreditar nele em vez da sua própria filha, eu disse categoricamente. Sim, ela admitiu, abaixando a cabeça. E não há desculpa para isso. Nenhuma. Ficamos em silêncio por um momento. Eu tentava processar tudo, separar a verdade da manipulação, descobrir onde terminava minha mãe e começava a influência de Robert. O que acontece agora? Perguntei finalmente, direcionando a pergunta a Harold. Robert permanecerá preso aguardando o julgamento, respondeu ele.
As provas contra ele são substanciais, e a promotoria acredita que ele representa um risco de fuga, dadas as contas offshore que foram descobertas. Quanto à sua mãe, olhou para ela: estamos cooperando integralmente com a investigação. Esperamos estabelecer que ela foi mais uma vítima da fraude de Robert, não uma cúmplice. E Lily? Perguntei, lembrando-me de repente da minha meia-irmã. Ela está comigo na casa da sua tia, disse minha mãe. Ela está confusa e assustada. Ela fica perguntando quando o papai volta para casa. Sua voz embargou. Não sei o que dizer a ela. Apesar de tudo, senti uma pontada de compaixão. Lily era inocente em tudo aquilo. Ela tinha apenas 7 anos, a mesma idade que eu tinha quando meus pais ainda eram casados e felizes, quando a vida era simples e segura. O que você precisa de mim? Perguntei, ainda não pronta para oferecer perdão, mas disposta a ouvir. Juridicamente falando, respondeu Harold, seu depoimento sobre as ações de Robert em relação à empresa do seu pai e ao fundo fiduciário pode ser valioso tanto para o caso da promotoria contra Robert quanto para a nossa defesa da sua mãe. Mas a decisão é inteiramente sua, Carly. Ninguém a culparia por querer se manter distante de toda essa confusão. Minha mãe me olhou suplicante. Sei que não tenho o direito de te pedir nada, Carly. Eu falhei com você como mãe. Deixei que minha dor e minha fraqueza me levassem a confiar na pessoa errada, a permitir que ela se interpusesse entre nós. Se você não quiser mais nada comigo depois disso, eu entenderei. Mas, por favor, saiba que eu te amo. Eu sempre te amei, mesmo quando eu era fraca demais para demonstrar isso direito. Fiquei ali, dividida entre anos de sofrimento e a evidência inegável da vitimização da minha mãe. Pensei no que meu pai gostaria que eu fizesse naquela situação. Ele sempre me ensinou sobre compaixão, sobre entender que as pessoas cometem erros, especialmente quando estão sofrendo. Mas também me ensinou sobre autorrespeito, sobre não se permitir ser maltratado repetidamente, sobre defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Tomei minha decisão. Vou testemunhar, disse eu. Não por você, acrescentei, olhando para minha mãe, mas pelo papai, pelo que Robert fez com ele quando estava vulnerável e morrendo, pela empresa que ele construiu e que deveria ser parte do seu legado para mim. O alívio tomou conta do seu rosto. Obrigada, Carly. Mas continuei. Preciso de tempo. Não posso simplesmente fingir que os últimos anos nunca aconteceram. Não posso confiar em você de novo instantaneamente depois de tudo o que aconteceu. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Entendo. Vou esperar, não importa o tempo que leve. Nas semanas seguintes, mergulhei ainda mais fundo nos procedimentos legais contra Robert. Encontrei-me com agentes do FBI, promotores e peritos financeiros forenses. Compartilhei tudo o que sabia sobre a empresa do meu pai, o fundo fiduciário e o padrão de manipulação e controle de Robert. Durante uma dessas reuniões, uma agente do FBI chamada Diana Carter me chamou de lado. Sabe, suas informações eram a peça que faltava, ela me disse. Acompanhamos as irregularidades financeiras de Robert por anos, mas nunca conseguimos estabelecer o padrão de comportamento fraudulento além de qualquer dúvida razoável. Sua história sobre o que aconteceu com a empresa do seu pai, combinada com as evidências fornecidas por Walter Grayson e outros, nos deu o contexto histórico de que precisávamos. Então, Walter foi até as autoridades, eu disse, não totalmente surpreso. Diana assentiu. Após o seu confronto com Robert, Walter ficou preocupado com a sua segurança. Ele testemunhou a crueldade de Robert em primeira mão e temeu que ele pudesse tomar medidas extremas para silenciá-la. Walter relutou em se apresentar antes por causa das ameaças que Robert fizera contra a família dele, mas a sua coragem o inspirou a finalmente se manifestar. Senti uma mistura complexa de emoções, a certeza de que minhas suspeitas sobre Robert estavam corretas o tempo todo, gratidão a Walter por sua coragem e uma estranha espécie de paz ao saber que a história do meu pai finalmente seria contada e que Robert enfrentaria as consequências de suas ações. À medida que o caso avançava, mais detalhes surgiram sobre a extensão das atividades criminosas de Robert. Ele não havia apenas fraudado meu pai e manipulado minha mãe. Ele havia se envolvido em um padrão generalizado de má conduta financeira que afetou dezenas de pessoas e empresas. As acusações contra ele se multiplicaram: fraude eletrônica, fraude postal, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e até adulteração de provas relacionadas à invasão do meu apartamento.
Durante todo esse tempo, mantive uma distância cautelosa da minha mãe. Conversávamos regularmente agora, geralmente sobre questões práticas relacionadas ao caso, mas ocasionalmente nos aventurando em território mais pessoal. Ela me contou sobre sua jornada na terapia, sobre sua luta para entender como havia se deixado manipular tão completamente por Robert. O terapeuta diz que era uma forma de controle coercitivo, explicou ela durante uma de nossas conversas. Robert me isolou, me tornou financeiramente dependente dele, gradualmente corroeu minha autoconfiança e me afastou de qualquer pessoa que pudesse ter me ajudado a ver o que estava acontecendo, incluindo você, Carly. Eu conseguia enxergar a verdade nisso. Lembrei-me de como, ao longo dos anos, o círculo de amigos da minha mãe havia diminuído até se limitar apenas aos sócios de Robert e suas esposas, de como ela havia abandonado a carreira de professora, seus hobbies, sua independência, de como sua personalidade vibrante havia sido subjugada, moldada para se adequar às expectativas de Robert. Ainda assim, a compreensão não curou imediatamente as feridas do passado. Quando ele me viu, seus olhos se estreitaram com ódio indisfarçável. Senti uma onda momentânea de medo, lembrando-me de todas as vezes em que me senti intimidada por aquele mesmo olhar. Mas então endireitei a coluna e encarei seu olhar diretamente. Eu não era mais uma criança, não era adolescente em luto que podia ser manipulada, não era jovem adulta que podia ser forçada a se calar. Eu era filha do meu pai e diria a verdade. Meu depoimento durou quase 2 horas. Falei clara e factualmente sobre o que havia descoberto, sobre as evidências que Walter e outros haviam fornecido, sobre o padrão de fraude que caracterizara a aquisição da empresa do meu pai por Robert. Durante todo o depoimento, Robert me encarou com fúria fria, ocasionalmente sussurrando com urgência para seu advogado. Quando terminei e estava saindo do banco das testemunhas, passei perto de onde minha mãe estava sentada. Sem querer, estendi a mão e apertei-a brevemente. Foi um pequeno gesto, não exatamente de perdão, mas de reconhecimento, de um começo. Do lado de fora do tribunal, Harold se aproximou de mim. Você se saiu bem, Carly, muito bem mesmo. O juiz pareceu convencido pelo seu depoimento, e a promotoria está otimista quanto às suas chances quando isso for a julgamento. E a minha mãe? Perguntei. Ela vai enfrentar acusações? Parece menos provável, respondeu ele. A promotoria parece estar aceitando nosso argumento de que ela foi outra vítima, especialmente com as evidências de como Robert controlava suas comunicações e finanças. O fato de ele ter se passado por ela nas mensagens que lhe enviou foi particularmente persuasivo. Enquanto conversávamos, minha mãe saiu do tribunal. Parecia exausta, mas de alguma forma mais leve, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Carly, disse ela, hesitante, você gostaria de vir ver a Lily algum dia? Ela pergunta por você. Ela sente falta da irmã mais velha. Eu estava tão concentrada na traição da minha mãe e do Robert que quase me esqueci da criança inocente no meio de tudo isso. Lily não tinha feito nada de errado. Ela era apenas uma garotinha que devia estar confusa e assustada com a reviravolta repentina em sua vida. Sim, eu disse. Eu adoraria. Foi mais um pequeno passo no que seria uma longa jornada rumo à cura e à reconstrução. Mas, pela primeira vez em anos, senti que estávamos caminhando na direção certa. A primeira vez que visitei a casa da minha tia para ver minha mãe e Lily foi constrangedor, para dizer o mínimo. Minha tia Margaret, irmã mais velha da minha mãe, sempre foi gentil comigo, mas nunca fomos particularmente próximas. Robert cuidou disso, afastando minha mãe gradualmente da família dela, assim como fizera com os amigos dela. Margaret me recebeu com um abraço caloroso. Que bom te ver, Carly. Faz tempo demais. Sua pequena casa suburbana era modesta, mas confortável, nada parecida com a mansão ostentosa que Robert insistira em ter, parecia mais com as casas que eu lembrava da minha infância, antes de Robert entrar em nossas vidas. No início, Lily era tímida, escondendo-se atrás das pernas da minha mãe quando cheguei. Aos 7 anos, ela tinha poucas lembranças de mim, pois eu não era uma presença regular em sua vida depois que saí de casa. Mas as crianças têm uma capacidade notável de adaptação e conexão. Em menos de 1 hora, ela estava me mostrando seus desenhos e me contando sobre seus livros favoritos. Minha mãe observava a nossa interação com uma mistura de alegria e tristeza nos olhos. Eu podia ver o quanto significava para ela ter as filhas juntas e talvez também o quanto lhe doía perceber o que havia perdido todos esses anos.
Quando Lily foi ajudar a tia Margarete com o jantar, minha mãe e eu tivemos nosso primeiro momento de verdade a sós desde que tudo aconteceu. Ela tem a criatividade do seu pai, disse minha mãe suavemente, olhando para os desenhos que Lily havia me mostrado. Eu vejo isso na maneira como ela pensa, na maneira como ela aborda os problemas. Robert nunca entendeu isso nela. Ele já estava planejando o futuro dela nos negócios ou no direito, assim como tentou fazer com você. Ela tem sorte, eu disse. Ela é jovem o suficiente para não se lembrar de muita coisa disso quando crescer. Minha mãe assentiu. A terapeuta diz que crianças são resilientes, mas ela às vezes tem pesadelos. Ela não entende porque o pai se foi, porque tivemos que sair de casa, porque tudo mudou. O que você disse a ela sobre Robert? A verdade, mas de uma forma que ela consegue entender, que seu pai fez coisas ruins com dinheiro, que ele quebrou as regras e agora tem que enfrentar as consequências, que isso não significa que ele não a amava, mas que os adultos às vezes cometem erros terríveis. Percebi que minha mãe finalmente estava sendo honesta, não apenas com Lily, mas consigo mesma. A mulher sentada à minha frente não era a mesma pessoa que estivera ao lado de Robert enquanto ele desrespeitava meus sonhos e roubava minha herança. Era alguém mais parecida com a mãe de quem eu me lembrava da infância, lúcida e franca. Nas semanas seguintes, nosso relacionamento começou a se reconstruir lentamente. Não foi fácil. Houve conversas difíceis, lembranças dolorosas, momentos em que velhas mágoas ressurgiram, mas também houve um esforço genuíno de ambos os lados para compreender e se curar. Certa noite, cerca de 2 meses após a prisão de Robert, minha mãe perguntou se poderia visitar meu novo apartamento. Eu finalmente havia encontrado um lugar só meu, um pequeno, mas iluminado, apartamento de um quarto, não muito longe do estúdio. Não era nada especial, mas era acessível e, o mais importante, era meu. Ao chegar, ela olhou ao redor com genuíno interesse, admirando as obras de arte nas paredes, algumas minhas, outras de amigos artistas. Você criou uma casa linda, Carly, disse ela. Me lembra a casinha que seu pai e eu tínhamos quando nos casamos. Não tínhamos muito, mas éramos tão felizes. Ela se sentou à minha pequena mesa da cozinha, com as mãos em volta de uma caneca de chá. Tenho pensado muito naqueles dias, continuou, sobre quem eu era antes de tudo mudar, antes de me perder. O que havia de tão especial no Robert? Perguntei, a pergunta que me assombrava há anos. O que fez você mudar tanto por ele? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, pensando. Não foi uma coisa só, foram 1000 coisinhas, tão pequenas que eu nem percebi. Depois que seu pai morreu, eu fiquei tão perdida, tão assustada. Eu nunca tinha estado sozinha antes. Saí direto da casa dos meus pais para a faculdade e me casei com seu pai logo depois da formatura. Eu não sabia como ser uma pessoa independente. Ela tomou um gole de chá. O Robert me ofereceu segurança quando me senti mais vulnerável. Ele tomava todas as decisões, cuidava de todos os problemas. Foi um alívio no começo. Depois, aos poucos, virou rotina. Parei de pensar por mim mesma porque era mais fácil deixá-lo pensar por mim. Mas ele foi cruel, eu disse, comigo e, suspeito, com você também, a portas fechadas. A crueldade veio depois, ela admitiu, depois que eu já estava isolada, já dependente, e a essa altura já parecia normal de alguma forma. Ele era duro, depois se desculpava, era frio, depois amoroso. Eu nunca sabia qual Robert eu escolheria, então eu estava sempre tentando agradá-lo para evitar desencadear seu desprazer. Isso é abuso emocional clássico, mãe. Eu sei disso agora. Minha terapeuta me ajudou a entender os padrões, o controle, o isolamento, a manipulação. Mas quando você está nisso, Carly, não consegue enxergar com clareza. É como estar em uma névoa onde tudo está distorcido. Pensei naquela névoa, em como ela havia se abatendo sobre nossa família aos poucos, em como havia mudado a todos nós. Eu tentei te contar, disse baixinho, sobre o que ele estava fazendo com a empresa do papai, sobre o fundo fiduciário, sobre o tipo de pessoa que ele realmente era. Eu sei que você fez isso, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. E eu falhei com você. Eu o escolhi em vez de você, uma e outra vez. Não posso voltar atrás, Carly. Só posso dizer o quanto sinto muito e espero que um dia você me perdoe. Foi o pedido de desculpas mais direto que ela já me dera, e eu pude ver o remorso genuíno em seus olhos.
Estou trabalhando nisso, eu disse honestamente. O perdão é um processo, não um evento. Mas estou tentando. Ela estendeu o braço sobre a mesa e, hesitante, pegou a minha mão. Isso é mais do que eu mereço. Obrigada. À medida que os meses passavam e o julgamento de Robert se aproximava, nossa família continuava sua lenta jornada de cura. Lily começou a passar os fins de semana comigo ocasionalmente, o que deu à minha mãe um tempo muito necessário para si mesma e me permitiu construir um relacionamento com minha meia-irmã. Descobri que ela realmente havia herdado a veia artística que permeava a nossa família, e tive prazer em nutrir esse talento nela. Minha mãe conseguiu um emprego de meio período como auxiliar de professora, seu primeiro passo para recuperar sua independência. A situação financeira era complicada. A maior parte dos bens estava congelada enquanto aguardava o resultado do julgamento de Robert, e havia credores e potenciais processos judiciais para lidar. Mas, com a ajuda de Harold, ela estava enfrentando esses desafios um dia de cada vez. O momento mais significativo da nossa reconciliação aconteceu inesperadamente no aniversário da morte do meu pai. Em anos anteriores, eu sempre visitava seu túmulo sozinha, pois Robert considerava tais lembranças mórbidas e desencorajava minha mãe a participar. Este ano, fiquei surpresa quando minha mãe ligou e perguntou se poderia ir comigo. Nós nos encontramos no cemitério num dia fresco de outono, daqueles dias que meu pai adorava. Ficamos juntos diante de sua lápide, cada um perdido em suas próprias memórias. Ele ficaria tão orgulhoso de você, Carly, disse minha mãe suavemente. Não apenas pela sua arte, embora ele sempre tenha acreditado no seu talento, mas pela sua força, sua integridade, por defender a verdade, mesmo quando era difícil. Ele também ficaria orgulhoso de você, respondi. Por encontrar o caminho de volta para si mesmo. Ela me olhou, surpresa. Você acha mesmo? Eu sei. Papai sempre dizia que as pessoas podem mudar se tiverem a coragem de se encarar honestamente. Você conseguiu, mãe. Levou tempo e algumas circunstâncias difíceis para que isso acontecesse, mas você conseguiu. Ela enxugou as lágrimas. Queria que ele pudesse nos ver agora, ver a Lily, ver a pessoa que você se tornou. Sim, eu disse, surpreendendo-me com a certeza que sentia. Não necessariamente de uma forma religiosa, mas da forma como as pessoas que amamos continuam a viver através de nós, através dos valores que nos incutiram. Ficamos ali por mais um tempo e, pela primeira vez em anos, senti a presença do meu pai não como uma fonte de tristeza, mas como uma fonte de força. E senti algo mais também, uma conexão com minha mãe, uma ponte frágil sendo reconstruída entre nós. O julgamento de Robert finalmente chegou, e com ele, um acerto de contas. As provas contra ele eram esmagadoras. Além do meu depoimento e do de Walter, vários especialistas financeiros detalharam a complexa rede de fraudes que ele havia criado. Ex-funcionários falaram sobre suas táticas de intimidação. Até os próprios sócios de Robert, percebendo para onde o vento soprava, se voltaram contra ele, ansiosos para se distanciarem de seus crimes. Minha mãe também foi chamada para depor. Sentei-me no tribunal enquanto ela subia ao banco das testemunhas, com uma aparência pequena, mas digna. Ela falou claramente sobre como Robert a isolou, a controlou, usou seu nome e assinatura em documentos que ela não entendia. Admitiu suas próprias falhas, sua cegueira deliberada às vezes, mas também detalhou a coerção sutil que caracterizava o relacionamento deles. Robert a observava com ódio frio, a máscara de charme completamente perdida. Quando chegou a sua vez de depor, tentou se apresentar como um empresário incompreendido, vítima de concorrentes invejosos e uma enteada vingativa. Mas sua arrogância o traiu. Sob interrogatório, ele se tornou defensivo, depois irado, revelando a verdadeira natureza que sempre se escondeu sob a fachada polida. O veredito não foi nenhuma surpresa, culpado em todas as acusações. O juiz, citando a natureza calculada de seus crimes e sua falta de remorso, condenou-o a 15 anos de prisão federal. Enquanto era levado, Robert olhou diretamente para mim, com os olhos prometendo vingança. Mas, pela primeira vez, aquele olhar não teve poder sobre mim. Do lado de fora do tribunal, repórteres clamavam por declarações. Minha mãe e eu saímos discretamente, deixando Harold para lidar com a imprensa. Caminhamos juntos até um pequeno parque próximo e nos sentamos em um banco, processando os eventos do dia.
Acabou mesmo, ela disse, parecendo aliviada e um tanto perdida. O que acontece agora? Perguntei. Um dia de cada vez, ela respondeu. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Ela assentiu e disse, hesitante, Carly, eu estava pensando. A casa vai ser vendida para pagar os credores. A tia Margarete tem sido maravilhosa, mas Lily e eu precisamos de uma casa só nossa eventualmente. Eu estava pensando em procurar algo pequeno, talvez em Cambridge, perto do seu apartamento, se você concordar. Era uma pergunta carregada de significado. Ela pedia mais do que proximidade geográfica. Ela perguntava se eu a queria em minha vida regularmente, se nossa reconciliação era real e duradoura. Acho que seria bom, eu disse. Para todos nós. O sorriso que iluminou seu rosto me lembrou da mãe que eu lembrava da infância, antes que a dor e a manipulação a ofuscassem. Não foi um retorno completo a quem ela havia sido, todos nós tínhamos mudado demais para isso, mas foi um novo começo, uma chance de construir algo diferente, mas talvez igualmente valioso. Enquanto estávamos sentados ali, refleti sobre a jornada estranha e dolorosa que nos trouxe até aquele ponto, uma jornada que começou com uma mensagem de texto cruel, uma mensagem que parecia a traição final, mas que na verdade foi o catalisador para a verdade e a cura final. Um ano após a condenação de Robert, eu estava no centro de uma pequena galeria de arte no centro de Boston, cercada pelas minhas obras. Era minha primeira exposição individual, uma coleção de pinturas que registrava minha jornada da traição à cura. A série se chamava Reconstruções, e cada obra representava um momento de desintegração e reconstrução. David, meu mentor e amigo, me ajudou a garantir o espaço por meio de seus contatos na comunidade artística. Ele circulava pela sala lotada, apresentando-me orgulhosamente a colecionadores e críticos. Olivia também estava lá, cuidando do livro de visitas e garantindo que tudo corresse bem. Seu trabalho é poderoso, disse-me um senhor mais velho, enquanto estudava uma obra particularmente emocionante que retratava uma casa com paredes de vidro estilhaçado. Há dor aqui, mas também uma força tremenda. Obrigada, respondi. É autobiográfico, de certa forma. A arte sempre foi minha forma de processar a vida. Ao me afastar da conversa, vi-as entrar, minha mãe e Lily. Elas haviam prometido vir, mas eu estava tão ocupada cumprimentando os convidados que não as notei. Minha mãe estava elegante em um vestido azul simples, tão diferente das roupas de grife que Robert insistira que ela usasse. Lily, agora com 8 anos, saltitava animadamente ao lado dela, com os olhos arregalados enquanto observava a galeria repleta de obras de arte de sua irmã mais velha. Eles vieram em minha direção, passando pela multidão. Carly, isso é incrível, exclamou Lily, me abraçando impulsivamente. Todo mundo está olhando para os seus quadros. Eu ri, retribuindo o abraço. O que você acha deles? Tem algum favorito? Ela sentiu vigorosamente e apontou para uma tela na parede do fundo, uma das peças mais esperançosas da coleção. Ela mostrava duas figuras femininas de alturas diferentes caminhando de mãos dadas em direção ao nascer do sol. Aquela ali. Somos nós, certo? Você, eu e a mamãe. É mesmo, confirmei, tocado por ela ter reconhecido o simbolismo. Minha mãe se adiantou então, me abraçando com o calor que antes era tão natural entre nós e que aos poucos voltava. Estou tão orgulhosa de você, Carly, sussurrou. Seu pai também ficaria. O último ano tinha sido de reconstrução, não apenas de relacionamentos, mas de vidas. Minha mãe e Lily tinham de fato se mudado para Cambridge, para um apartamento modesto não muito longe do meu. Minha mãe havia voltado a lecionar em tempo integral, redescobrindo a paixão pela educação que outrora a definirá. Lily estava prosperando em sua nova escola, fazendo amigos e desenvolvendo seus próprios talentos artísticos. As consequências jurídicas e financeiras dos crimes de Robert foram confusas e complexas. A maioria dos bens foi apreendida ou vendida para pagar aqueles que ele havia fraudado. Minha mãe declarou falência, um processo humilhante, mas, em última análise, libertador. Ela estava recomeçando do zero financeiramente, mas fazendo isso de forma honesta e independente. Quanto a mim, continuei trabalhando no Artman Studio, mas com reconhecimento crescente da minha própria arte. Esta exposição foi um marco importante, uma declaração de que eu não era mais apenas um assistente, mas um artista por direito próprio.
As pinturas estavam vendendo bem, uma validação tanto do meu talento quanto dos temas universais de resiliência e renovação que norteavam meu trabalho. Mais importante ainda, as feridas psicológicas começaram a cicatrizar. Minha mãe e eu continuamos nossas sessões de terapia individual e, ocasionalmente, frequentávamos terapia familiar juntas. Aprendemos a nos comunicar honestamente, a abordar os problemas diretamente, em vez de deixar os ressentimentos se acumularem. Aprendemos a estabelecer limites e a respeitá-los. Meu relacionamento com Lily floresceu em um genuíno vínculo de afeto fraternal. Eu via nela aspectos de mim mesma naquela idade, a criatividade, a sensibilidade, a abertura para experiências. Mas ela estava crescendo em um ambiente mais saudável do que eu tive após a morte do meu pai, com uma mãe presente e atenciosa, que a incentivava a ser autêntica, em vez de tentar moldá-la às expectativas de outra pessoa. Robert permaneceu preso, tendo seus recursos negados. Ele tentou entrar em contato com minha mãe diversas vezes no início, alternando entre ameaças manipuladoras e falso remorso. Com o apoio de seu terapeuta e advogado, ela manteve limites firmes, eventualmente obtendo uma ordem de não contato. Ele não era mais uma presença em nossas vidas, embora o dano que ele havia causado sempre fizesse parte de nossa história. A exposição foi encerrada com uma pequena recepção para amigos próximos e familiares. Quando o último público se retirou, encontrei-me em um canto tranquilo com minha mãe. "Tenho uma coisa para você", disse ela, enfiando a mão na bolsa. Encontrei quando estávamos nos mudando. Ela me entregou um caderninho de couro gasto. Reconheci-o imediatamente como o caderno de desenho do meu pai, aquele que ele carregara para todo lugar nos últimos anos de vida. "Achei que o Robert tivesse se livrado de todas as coisas do papai", disse eu, passando os dedos pelo couro macio. "Ele tentou", admitiu minha mãe, "mas eu consegui esconder alguns itens especiais. Este era um deles. Eu deveria ter dado a você anos atrás, mas Robert não teria permitido." Terminei para ela: "Eu sei, mãe, e eu te perdoo." As palavras saíram com facilidade agora, não mais forçadas ou hesitantes. O perdão tinha sido um processo, construído dia a dia por meio de ações mais do que de palavras, por meio de esforço consistente e mudança genuína. Abri o caderno de esboços, folheando páginas repletas do estilo inconfundível do meu pai, paisagens, detalhes arquitetônicos, retratos rápidos de pessoas que ele conhecera. E então, quase no final, uma série de esboços meus quando adolescente, sentado à minha própria mesa de desenho, absorto no meu trabalho. Ao lado de um dos esboços, ele havia escrito: "Carly aos 15 anos. Já mais talentosa que o pai. O mundo conhecerá o nome dela um dia." Lágrimas turvaram minha visão. Ele nunca deixou de acreditar em mim. "Nem eu", disse minha mãe suavemente. "Na verdade, não. Mesmo nos meus piores momentos, na névoa mais profunda da manipulação de Robert, sempre houve uma parte de mim que sabia quem você realmente era. Eu simplesmente perdi o acesso a essa parte de mim por um tempo." Mais tarde naquela noite, depois que a recepção terminou e a galeria esvaziou, fiquei para dar uma última olhada na minha exposição antes que as peças fossem desmontadas no dia seguinte. Muitas das pinturas foram vendidas, mas algumas voltariam para casa comigo, lembranças permanentes deste capítulo da minha vida. Pensei na jornada estranha e dolorosa que me trouxe até esse momento, na mensagem de texto que pareceu a traição máxima, mas que na verdade foi o catalisador para a verdade, no e-mail urgente do advogado que deu início ao processo de desvendar a teia de mentiras de Robert, na coragem que minha mãe teve para encarar sua própria cumplicidade e começar o árduo trabalho de se recuperar. Pensei na natureza do lar, em como ele não é necessariamente um lugar físico, mas um estado de ser. Durante anos, lamentei a perda do lar da minha infância, não apenas a casa em si, mas a sensação de segurança e pertencimento que ela representava. Agora eu entendia que o lar era algo que podíamos reconstruir, algo que carregávamos dentro de nós e criávamos por meio de nossas conexões com os outros. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era da minha mãe: "Lily está dormindo. Estou tão orgulhosa de você, Carly. Hoje foi uma prova do seu talento e da sua resiliência. Amo você." Sorri enquanto digitava minha resposta: "Também te amo, mãe. Te vejo amanhã para o almoço." Uma troca tão simples, do tipo que acontece entre mães e filhas todos os dias.
no entanto, para nós, representou algo profundo, uma recuperação do que havia sido perdido, uma reconstrução de uma confiança que antes parecia irreparavelmente quebrada. A jornada não havia terminado, é claro. Haveria dias difíceis pela frente, momentos em que velhas mágoas ressurgiriam, desafios a serem enfrentados, mas os enfrentaríamos juntos agora, com honestidade e coragem, com um compromisso com a verdade que não seria comprometido. E essa, talvez, tenha sido a lição mais importante de todas, que mesmo depois das traições mais devastadoras, a cura é possível não por meio de transformações mágicas ou perdão fácil, mas por meio do trabalho árduo e diário de encarar a verdade, estabelecer limites e escolher a coragem em vez do conforto, reconhecendo que as pessoas podem mudar se realmente quiserem, mas que essa mudança exige o reconhecimento do dano causado e um esforço consistente para melhorar. Ao apagar as luzes da galeria e sair para o ar fresco da noite, senti uma sensação de paz que me escapara durante anos. A mensagem que antes proclamava que eu não tinha mais um lar provou ser uma das muitas mentiras de Robert. Eu tinha um lar não no sentido físico de um prédio com fechaduras que pudessem ser trocadas, mas nas conexões que havia reconstruído, na verdade pela qual havia lutado, no eu autêntico que havia recuperado. Você já sofreu uma traição que parecia imperdoável na época? Como você superou isso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se você encontrou sentido na minha jornada, curta este vídeo e inscreva-se no meu canal para mais histórias sobre resiliência e cura. Lembre-se, às vezes, as mensagens mais dolorosas podem ser o início das nossas maiores transformações. Obrigada por ouvir, e que você encontre força em suas próprias reconstruções.